Olá, eu me chamo Luiz Gustavo, sou bolsista de iniciação científica pela FAPERJ no Laboratório de História e Memória da Psicologia, CRIO-Psique, e estarei apresentando o meu trabalho intitulado como Hospício dos Pequenos, Interseções entre Infância, Raça e Loucura no Pavilhão Bourneville, orientado pela professora Ana Maria Jacob Vilela. O pavilhão Escola Bourneville, como seu nome já indica, refere-se ao médico e alienista francês Désiré Magloire Bourneville, que foi a principal referência para assistência à criança no Brasil. Situado no Hospício Nacional de Alienados, HNA, inaugurado no início do século XX, foi a primeira instituição brasileira dedicada à assistência a crianças, chamadas então de anormais. Sua concepção visou estabelecer uma interlocução entre o tratamento médico e a educação, e a materialização desse espaço ocorreu em resposta às inúmeras denúncias e críticas que, desde o final do século XIX, questionavam as condições de assistência oferecidas às crianças internas no HNA. Tais denúncias apareciam na imprensa e destacavam a convivência entre crianças e adultos, relações de promiscuidade não adequadas a elas. Exposto isso, esse trabalho trata-se de uma pesquisa documental cujo objetivo é compreender como se deu a inserção do campo psi na assistência à saúde da criança. Assim, ele visa, por meio de fontes documentais, analisar a utilização de instrumentos psicológicos, especificamente os testes, nos internos do pavilhão Escola Bourneville do HNA, tendo como recorte temporal de 1903 a 1942, que vai do início até o fechamento do pavilhão. No entanto, com a criação do Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, HNPI, o pavilhão foi encerrado e os internos que ali estavam foram encaminhados para o HNPI. Acontece que nessa transferência, o prontuário ia para a outra instituição junto com o paciente. Assim, para ter acesso à documentação do pavilhão, foi necessário pesquisar nos documentos do HNPI, que estão sobre a posse do Arquivo Permanente do Centro de Memória e Documentação do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nísio da Silveira. Como em quase todos os projetos historiográficos, este prevê uma metodologia interpretativa a partir de pesquisa documental. O uso de documentos clínicos nas pesquisas em história da psicologia vem sendo cada vez mais difundido, entendendo-se que são fontes primárias que podem oferecer um panorama das práticas médico-legais e das teorias que as embasavam. Como as únicas fontes documentais a que tivemos acesso foram os prontuários, realizamos uma revisão detalhada desse material e elaboramos uma tabela a fim de facilitar a visualização das informações presentes neles, semelhante a essa aqui exposta. Como resultado, destacamos que durante a coleta do material, boa parte dos prontuários que analisamos só continha a primeira página, que detém apenas as informações gerais do interno, dentre elas, nome, idade, cor, sexo, data de entrada e diagnóstico. Além disso, constatou-se uma carência relacionada às informações presentes na documentação, ou seja, uma ausência de registros detalhados, o que dificulta a reconstrução das histórias dos pacientes. Ambos os pontos dificultam a generalização dos resultados encontrados na pesquisa, e as conclusões alcançadas tornam-se comprometidas por não termos acesso a toda a documentação e registros do antigo hospício, seja pela perda da documentação como pela carência das informações. Após o levantamento desse material, constatou-se um total de 23 casos distintos, nos quais a utilização de testes psicológicos foi registrada. A análise inicial desses prontuários apontou que a maioria deles pertencia a crianças, registradas como pardas ou negras, constatação que nos levou a estudar as relações raciais na instituição. Em contraste com esse achado, outras pesquisas indicam que o público atendido nesse espaço era majoritariamente branco. Embora nosso foco não esteja no quantitativo de pessoas atendidas, mas sim naquelas submetidas a testes, entendemos que, no caso de crianças, a questão racial parece ter sido relevante. Em relação aos testes, a maioria deles foi solicitado como determinação do nível mental. Dentre eles estão Binet-Terman, prova das 15 palavras, cubos de cores e a escala de Pintney-Patterson. Percebemos que a aplicação de testes serviu como auxílio diagnóstico, exame complementar e acompanhamento da evolução clínica. Por meio da análise de fontes iconográficas, em particular as fotografias presentes nos documentos, percebemos uma incongruência significativa entre as características fenotípicas dos pacientes e a cor que foi a eles atribuída. Nos exemplos aqui expostos, ambas as crianças, mesmo apresentando características do fenótipo negroide, foram enquadradas como pardas. Tal observação suscita um questionamento sobre os parâmetros utilizados pela comunidade médica para a classificação de indivíduos como negros, pardos ou brancos. Um caso famoso que destaca essa questão é o do Lima Barreto, homem negro que, ao ser internado no hospício por alcoolismo em 1904, foi registrado como branco em seu prontuário. Com isso, julgamos que esse estudo promoverá novas discussões a respeito da institucionalização da psicologia, possibilitando compreender como tais instrumentos e conhecimentos psicológicos foram integrados à assistência à saúde da criança, desvendando aspectos inéditos desse processo. Deixo aqui registradas as referências utilizadas para a elaboração desse trabalho e, por fim, agradeço pela atenção, e disponibilizo as redes sociais do laboratório caso queira entrar em contato ou acompanhar nossas produções.